Só tem duas coisas que impulsionam o ser humano para frente e faz ele conseguir o que ele quiser. Somente duas coisas. Me acompanha nesse vídeo aqui que você vai ficar por dentro e você vai conseguir implantar isso na sua vida a partir de agora. E antes que eu me esqueça, não deixa de dar o like nesse vídeo aqui e se inscrever aqui também no nosso canal, se você não está inscrito aqui ainda. Aproveita para ativar a notificação e dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele pode entregar esse conteúdo para outras pessoas também. E a primeira coisa que pode impulsionar uma pessoa para frente é problemas, é gostar de resolver problemas. E na maioria das vezes as pessoas não gostam de resolver problemas. Pelo contrário, as pessoas querem se ver livre de problemas. E se a gente for parar para dar uma olhada nas histórias e a gente olhar, por exemplo, pessoas como Thomas Edison. Thomas Edison, toda vez que ele ia para o escritório dele de madrugada, ele via uma pessoa passando ali pelas ruas da cidade e ela ia ali apagando as luzes daqueles chamados candeeiros, né? Os famosos lampiões. Aí ele via, todo dia que ele ia para o escritório, ele via essa pessoa fazendo esse mesmo percurso. Ele falou assim, pô, mas isso aqui é um problema, todo dia essa pessoa vai fazer isso e o dia que ele não puder ir, aí a cidade vai ficar sem luz? E aí o que Thomas Edison pensou? Não, eu preciso resolver esse problema. E como que ele resolveu o problema? Ele tentou ali, até nas histórias fala que ele tentou por mais de 1000 vezes criar a lâmpada elétrica. E aí depois da 1000ª vez ele acertou. Steve Jobs, ele via as pessoas ouvindo música, né, nas cidades, e as pessoas usavam na época aqueles chamados Walkman, Discman, os aparelhos bem grandes, colocava ali na cintura, e ele viu aquilo e falava assim, tá, mas eu preciso resolver isso aqui, porque esse aparelho é muito grande e ele não toca muitas músicas. Como que eu posso resolver? E ele ficava pensando como que ele podia resolver aquele determinado problema, até que de uma certa vez ele acabou criando o iPod. E ele lançou o iPod dizendo, ó, esse aparelho aqui cabe no seu bolso e ele é capaz de tocar 1000 músicas. Ele armazena 1000 músicas. E naquela época, quando surgiu isso daí, para as pessoas, na época não tinha pendrive, então para as pessoas que ouviam música e gostavam desses aparelhos, falou assim, cara, isso aqui é uma revolução. E o que o Steve Jobs colocou também de importante? Ele colocou um botão. Ele falou assim, ó, tem que ser tão simples para que a minha avó consiga mexer. Então, ou seja, ele não queria construir um negócio que fosse de repente só para a juventude. Ele queria que fosse de acesso para todas as pessoas. E o que ele fez com isso? Ele resolveu um problema. Então, todas as vezes que a gente for olhar para um problema já com uma forma diferente, falar assim, tá, eu estou diante de um problema, como que eu posso resolver? Lembra de Jesus? Jesus, em todas as suas passagens, Jesus sempre foi confrontado. Jesus foi uma pessoa, ele foi mestre em resolver conflitos. E ele nunca teve vida fácil. Por que nunca teve vida fácil? Porque todas as pessoas, aqueles doutores da lei, eles sempre confrontavam Jesus porque eles viam em Jesus que Jesus tinha muita inteligência. Ele falava assim, tá, mas de onde que vem tanta inteligência? Por que ele é tão esperto? Agora vamos pegar ele aqui, vamos apertar ele. E aí certa vez estava Jesus sentado na areia e aí chegaram algumas pessoas com uma mulher e aí afrontaram ele dizendo assim, essa mulher foi pega em adultério. E aí, o que a gente faz? E na época, a lei que tinha era a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que pessoas que fossem pegas em adultério deveriam ser apedrejadas. E Jesus ali tranquilo, suave, escrevendo com o dedinho na areia e as pessoas afrontando, de repente ele se levanta e fala, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí a Bíblia conta que ao longo do tempo ali as pessoas foram saindo um por um e só restou essa mulher na frente de Jesus. Ela agradeceu e ele disse, vás e não peques mais. Então assim, o que a gente entende quando a gente vê situações como essa? Que eu citei 3 pessoas, poderia estar citando muito mais exemplos aqui de pessoas que resolveu problemas. Mas se a gente quer aprender, se a gente quer ser um mestre em resolver problemas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode correr de problemas. Pelo contrário, a gente tem que correr para frente dos problemas. E toda vez que a gente resolve um problema, o nosso nome, ele entra para a história. Porque ele entra para a história não como uma pessoa que renegou, uma pessoa que correu, uma pessoa que fugiu dos problemas. Pelo contrário, ele vai entrar para a história como pessoa que resolveu um determinado problema. De repente, seria um problema que muitas pessoas já tivessem tentado e não tinham conseguido a solução. E aí, se for você foi lá e conseguiu resolver do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Ou seja, você resolver um problema. Então isso tem que ficar na mente. Resolver problema faz a gente sair do patamar que nós estamos para aquele patamar a qual a gente deseja, aquele que a gente espera para o futuro. E a segunda coisa que faz a gente ser impulsionado é propósito. E aí sempre pensa o seguinte, se você não for impulsionado por um problema, se você não tiver na verdade no seu DNA aquela vontade de resolver problemas, você não é vamos dizer assim, você não é um grande gestor de conflitos, gestor de pessoas, gestor de problemas, gestor de crises, você vai ter que ser movido por propósito. Só tem essas duas formas, ou é problema ou é propósito. Geralmente quando é por problema, você vai ter que de repente suar um pouco mais ali, porque problemas, eles doem.
Vamos dizer que o problema é fácil, às vezes, não, é só resolver. Não, algumas pessoas vão ter um pouco mais de habilidade para resolver, para lidar com conflitos, mas não é todas. São pessoas selecionadas. Agora, quando é propósito, todas as pessoas, se a gente acreditar que todas as pessoas que estão na Terra, elas não vieram simplesmente por obra do acaso, por obra do destino, e elas têm um propósito, senão elas não estariam aqui, estariam outras pessoas. Se a gente partir desse princípio, a gente entende que a gente precisa fazer algo diferente enquanto estivermos aqui. E o que vai nos mover é o propósito. E o propósito, ele está sempre ligado à habilidade. A habilidade é o quê? A habilidade é aquilo que a gente consegue fazer de forma mais fácil. Se a gente for partir para os exemplos de futebol, a gente pegar de repente alguns jogadores da época, jogadores como Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo, Neymar, Pelé, todas essas pessoas jogavam futebol e jogavam com muita habilidade, ou seja, eles eram diferentes, né? E tem jogadores que estão ativos até hoje, eles são diferentes da grande maioria. Por quê? Porque eles já vieram com uma habilidade. E se você pensar que você que está aí do outro lado, está vendo esse vídeo aqui agora, você também tem habilidades que são comuns somente para você. São habilidades que de repente eu quero ter, mas eu não tenho. Talvez as minhas habilidades sejam outras. Então, se você entender que você tem habilidades e se você pode exercer essas habilidades sincronizado com o seu propósito, aí você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você está ligado com o seu propósito, você está sincronizado com aquilo que você veio para fazer, com aquilo que você tem habilidade. Aí se torna mais fácil. Então, tudo que a gente for fazer e que a gente tiver habilidade para fazer, se torna mais fácil para a gente fazer e vai doer menos. Então, assim, tem até um conceito que as pessoas às vezes confundem quando a gente vai falar às vezes de o que é emprego e o que é trabalho. O emprego geralmente ele vai ser uma fonte de renda e o trabalho ele é uma fonte de vida. Então, se você pensar assim, tá, eu estou no meu emprego, mas o seu emprego ele é uma fonte de vida para você? Se ele for uma fonte de vida para você, tá ótimo, você vai ter fonte de renda e fonte de vida num lugar só. Se o seu emprego ele só for fonte de renda, você vai pensar assim, pô, mas cara, todo dia eu vou pro meu trabalho, dói, tô cansado, não tá fácil. E por que isso aí vai acontecer? Porque o seu emprego, ele é simplesmente fonte de renda. E aí, para você crescer de cargo, para você subir, para você alcançar outras cadeiras, outro patamar, vai doer. Aí você pensa assim, tá, Renato, eu tô aqui, eu já tô há tanto tempo nessa empresa e tá doendo pra caramba, porque assim, é difícil, não é fácil, eu acordo cedo, durmo tarde, fica até tarde, tem reuniões, tem tudo isso. E você tem que sempre pensar assim, se você tá passando por tudo isso e tá difícil, tá doendo, é porque você tá no caminho certo, porque crescer dói. Então, se você estiver alinhado com coisas que você tem habilidades, vai ser um pouco mais fácil. Não vou dizer que vai ser totalmente fácil, porque você precisa treinar essas habilidades. Mas se você estiver alinhado com habilidades, vai se tornar mais fácil. Se você não estiver alinhado tanto com suas habilidades assim, vai ser um pouco mais difícil, mas é uma forma de você conseguir aquilo que você quer. Basta que você se dedique, basta que você entenda que, opa, onde eu tô, eu não estou totalmente satisfeito, preciso fazer algo diferente, eu preciso sacrificar algumas coisas agora, sacrificar algumas etapas, alguns momentos da minha vida, para que eu tenha um futuro melhor, aquele ao qual eu desejei. Então, para isso, você vai ter que renegar algumas coisas, você vai ter que decidir, na verdade. E decidir quando toda vez que você decide sobre algo, você está renegando outras coisas. E às vezes não é nem tão difícil decidir o que fazer, às vezes é mais difícil decidir o que não fazer, porque toda vez a gente é bombardeado de infinitas opções que podem levar a gente para caminhos que às vezes não era aquele caminho que levaria a gente para o nosso propósito. Então é interessante a gente saber quais são as nossas habilidades, quais são as nossas competências e o que a gente está fazendo, ele está aprimorando nossas habilidades ou não? Se não tiver, certamente vai doer, vai ser um caminho mais doloroso, você vai passar por algumas provas, algumas tribulações, mas você também vai vencer. Se você estiver determinado, predestinado a fazer aquilo que você se propõe a fazer, tenha certeza que vai dar certo, não se preocupe tanto com o caminho, porque o caminho ele vai ser só parte do processo, mas quando você chegar no topo, aí você vai ter visto que valeu a pena todo aquele esforço, tudo aquilo que você passou ao longo do caminho, que se você não passasse por aquilo, certamente você deixaria de aprender algumas coisas que você aprendeu no passado e que farão de você uma pessoa melhor no futuro. E é isso, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você. Falei de duas coisas aqui que te movem, problemas e propósitos. Os dois servem para te impulsionar. E se você gostou desse vídeo, deixa de dar o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal também, que aí você não perde nossos próximos conteúdos e você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo aqui para outras pessoas também.